Então vamos lá. Eu vou criar a estrutura básica aqui do projeto. Então, primeiramente, nós vamos criar um chat em Java, onde ele vai ter uma comunicação onde todo cliente se comunica com o servidor para ter a lista de todos os clientes que estão online. Ou seja, esse servidor me retorna o endereço IP, a porta e o apelido de cada um dos clientes que estão se comunicando. Após o cliente receber essa lista do servidor, ele pode se conectar diretamente com cada um dos clientes. Ou seja, a mensagem que esse chat for enviar não vai passar pelo servidor para o servidor enviar para o cliente. O cliente vai fazer uma conexão diretamente com o outro cliente. E o servidor, no caso, vai ser só para falar: ó, esse aqui está online, esse aqui não está. Vai servir para isso. E aí nós vamos fazer a estrutura básica do nosso projetinho. Que vai ser mal educado, mal educado. Vai ser, nós vamos ter aqui o lado do cliente. Nós vamos ter aqui o lado do servidor. E nós vamos ter aquelas coisas que são em comum entre ambos. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar aqui no cliente o... Nossa, tá duas pastas cliente, como assim? Deleta, por favor. Isso, obrigado. Aqui no nosso cliente nós vamos criar o login.java. Beleza. Para fazer esse login.java nosso, vamos fazer o seguinte. Não, por favor. Coloca assim, public, não, class login. Coloca agora public login, vai ser o construtor, certo? Esse tema eu não gosto dele, deixa eu só trocar rapidão. Qual o tema? Eu quero o tema Monokai. Referências Atom on Dark. Esse aqui. Perdão. Vamos lá. Então, a gente vai ter algumas variáveis aqui no que vai ser o nosso login, que vai ser essas aqui, ó. Aqui é um private JButton chamado JB. Eu sempre gosto de deixar o nome antes, dizendo qual tipo de interface gráfica se trata, né? Igual que JButton, então JB login. Então toda vez que eu ver um JB no início, eu sei que é um botão. Então a gente quer fazer a tela de login. Quem nessa tela de login vai ter? Vai pedir o nosso usuário qual que é o apelido dele, qual que é a porta dele, e depois disso você vai clicar em logar. Vai ser só isso que nossa telinha inicial vai fazer. Aí eu vou criar agora JLabel JL User, JL Port, JL Title. E agora eu quero JText Field, vai ser JT User e JT Port. Para ficar mais legal aqui, para não ter que ficar importando um por um, eu vou colocar para importar todos aqui do Swing. Pronto, não tem problema agora. Aqui está falando que a gente declarou, mas não usou. Verdade, a gente não inicializou essas variáveis. Então a gente vai fazer o seguinte aqui agora. A gente vai criar alguns métodos que vão auxiliar a gente a inicializar a nossa classe aqui. Porque ela é uma interface gráfica e eu quero que ela extends um JFrame. Ok? Então agora eu vou colocar aqui um verdade super, que vai ser minha tela de login. Eu vou colocar aqui uma classe chamada private void init components. Então vão ter alguns métodos, que vai ser para iniciar todos os componentes, ou seja, daquele new config. Isso aqui para configurar os componentes, você fala, opa, esse aqui vai ter tal tamanho, esse aqui vai ter tal cor, tal fonte, então você configurar componente para isso. Inserir para colocar cada componente no seu respectivo container. E aí a gente vai ter agora private void insert actions e um private void start. O start é o mais fácil, a gente já pode fazer. Vai ser um this.pack
.this.set visible igual a true. Beleza. Aí, no iniciar componentes, a gente vai ter que iniciar cada um desses aqui. Então, eu vou até colocar aqui um embaixo do outro. E depois eu vou colocando igualzinho aqui. User. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Então, esse aqui é um JButton de login. Então, eu quero que esse aqui tenha o nome tipo, entrar. Esse aqui é um label. E é o de user, eu quero que ele tenha o nome de apelido. Opa, esse aqui é um JLabel, eu quero, como é o de porta, eu vou colocar assim. Então, porta. Esse construtor aqui fica, quando a gente inicia a variável, igual que deu um new JLabel, quando a gente passa um string como construtor, quer dizer que é a palavra que vai estar escrita, né, naquele componente. No caso, o label é um rótulo, então é a palavra que vai estar naquele rótulo. Esse title, vocês vão ver mais pra frente, para que vai servir. Na verdade, eu quero usar só a habilidade dele de ter ícones, então eu não quero que ele tenha um nome lá. JTextField. Aqui de JTextField. Ok. Agora eu vou começar a configurar os componentes. Para configurar os componentes, eu vou começar a configurar o meu JFrame, que é this.setLayout. Então, eu quero que o layout do meu frame seja nulo para eu poder colocar as coisas onde eu quiser, do tamanho que eu quiser. Se eu não fizer isso, se eu não colocar como nulo, ele vai vir com o gerenciador de layout padrão do JFrame, que se eu não me engano é o Flow Layout. Esse Flow Layout vai colocando tudo um lado do outro enquanto não couber mais e depois vai colocando embaixo. E não é isso que a gente quer que as coisas fiquem no lugar que a gente quer. Se this.set, eu quero o tamanho mínimo dessa tela, que vai ser new dimension, que vai ser o tamanho 400 por 300, só tá ótimo. E eu quero que resizable false this.set default close operation, eu quero que seja jframe.exitOnClose. E agora eu vou colocar a cor do fundo do meu frame. Eu não posso alterar diretamente o frame, eu tenho que pegar qual que é o seu painel. Então para isso eu vou colocar get content pane .set background color .white. Aqui new, isso. O dimension não estava aqui não. Vamos colocar também para importar tudo aqui do alt, para já pegar os negócios tudo. Então pegou já do alt do swing, todas as bibliotecas, não tem que ficar preocupando depois em colocar em cima. Aqui eu vou colocar init component, config component, insert component, insert actions e start. Beleza. Agora que a gente configurou o nosso painel, a gente coloca o nosso frame, né? Set bounds. Eu quero usar exatamente esse método aqui. Então aqui ele, se você reparar, ele recebe 4 parâmetros, que é o x, y, a largura e a altura, que é o width e height. Então, o x e o y é respectivamente a distância que eu quero da margem esquerda e a distância que eu quero da margem superior. E eu quero que esse title aqui, que é um label, que eu vou usar um ícone futuramente, eu quero que ele tenha 10 da esquerda de distância, 10 pixels do topo, e eu quero que ele tenha 375 de tamanho por 100 de altura. Agora, image icon ícone vai ser igual new image icon logo.png. Esse logo.png ainda não está aqui. Para isto, eu vou vir aqui em Documents, Chat já. Não é aqui não. É NetBeans Project que eu estava fazendo lá antes. Só que eu gravei o vídeo e o áudio ficou muito ruim. Chat Java. É esse aqui? É esse aqui mesmo. Então eu vou copiar
para a minha pasta documentos. Meu chat Java está aqui, vou colocar aqui logo.png. Aí, ó, pode ver que já apareceu aqui. Beleza. Aí agora eu vou definir o ícone desse JL Title. Então vou colocar set icon é igual new image icon, que é igual icon.getImage.getScaledInstance, e aqui eu vou colocar o tamanho que eu quero para essa imagem. Porque pensa comigo o seguinte, esse ícone aqui, ó, é exatamente essa imagem que eu peguei aqui em cima. Aí eu falei assim que eu quero que o tamanho do meu rótulo, título, seja 375 por 100. Só que nada quer dizer que essa imagem aqui minha seja 375 por 100, a não ser que eu já tivesse aberto no Paint, redimensionado, etc. Só que eu não quero fazer isso. Eu vou fazer em linha de código mesmo. Então, essa imagem minha pode ter qualquer tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir que o ícone desse JL Title vai ser exatamente uma nova image icon, só que vai vir desse ícone aqui de uma imagem reescalada. Então, eu quero que tenha 375 de largura por 100 de altura. E aqui eu vou passar a qualidade que eu quero. Eu quero smooth. Ok. Aqui eu vou definir a mesma coisa que eu fiz para o title, eu vou fazer para o botão de login, que eu quero que ele fique exatamente a 10 de distância da esquerda, 220 pixels de cima. Eu quero que ele tenha 375 de largura e 40 de altura. Agora eu quero que meu JL user.setMount, eu quero que ele seja 10 da esquerda, 120 de cima, 100 de largura, 40 de altura. Agora eu vou definir uma borda para o meu. Vou chamar aqui o border factory. Color.gray. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa, que esse aqui é o de label de user. Eu quero para a porta agora. A minha porta, ela vai ter exatamente os mesmos atributos, porém eu quero que ela esteja um pouco mais para baixo. Então eu troco aqui para 170. E aqui vai ser JL port. E aqui embaixo, JL port. Também vai ter a borda. Uma coisa que eu esqueci de colocar é que no user e em porta, eu quero que eles estejam centralizados no centro do swing constants center. Eita, isso. Beleza. Agora vai ter o input, tá quase acabando já, de user. Vai ter, eu quero que ele tenha a distância 120 da margem esquerda, 120 do topo, 275 de largura e 40 de altura. Vou copiar isso, colocar embaixo, que agora eu quero o JT port, que vai ser exatamente a mesma coisa, só que um pouco mais para baixo. Beleza. Agora eu vou inserir o componente. Inserir o componente é muito fácil, é só colocar todo mundo dentro do frame. Para isso, para referenciar o frame, eu pego o this, né? E agora eu vou passar cada uma dessas variáveis aqui, ó. JB login 2, 3, 4, 5, 6. Paga. JB user JL port JL title JT user JT port. Aí aqui em inserir ações a gente não vai inserir nada ainda não, porque eu não, por enquanto ainda o programa não vai estar funcionando, né? Então não precisa disso. Mas então eu quero que public static void main. Eu vou criar um método aqui principal só para testar e ver se está rodando ok. Para isso eu vou login igual a new login. Só isso. Para executar agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá dentro da pasta cliente, certo? E vou colocar agora javac login.java. Agora eu coloco java login. Então, se a gente reparar, apareceu tudo, menos a logo. Tá, vamos fazer o seguinte.
a logo está na pasta de trás do cliente. Então eu tenho que colocar barra. Vamos rodar de novo. Java C. Agora foi. Então, é isso aí, gente. Esse aqui é a nossa tela inicial do chat.